Aula de História, professora Karine. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Essa é a reflexão para o dia de hoje. Hoje nós vamos estudar a ditadura militar ainda, referente à repressão e à censura. Observem essa imagem. Acompanhe no livro de História, página 84 e 85. Nós vamos ver agora uma parte da história referente à repressão, a forma como o governo agiu para controlar o povo, né? E para ter a mão firme sobre o governo. Então vamos lá. A repressão. Nós vimos na aula passada sobre o período da ditadura militar. Nós vimos como os militares tomaram algumas medidas que limitavam a liberdade das pessoas e isso gerou muita insatisfação e muitas pessoas se colocavam contra o governo apesar dessa limitação. Você sabe o que acontecia com essas pessoas? Vamos ver aqui então. O que significa repressão? Para os militares, as críticas e as manifestações de descontentamento com o governo eram vistas como ameaças ao regime e à ordem. Por isso, deveriam ser reprimidas, fazendo-se uso da lei ou da violência. Ou seja, o governo não media as maneiras de conter a manifestação do povo. Ou seja, o povo tinha que aceitar o que o governo fazia e não se manifestar. O governo militar exercia o seu poder por meio de decretos, que não eram submetidos à aprovação do Congresso Nacional. Eles eram conhecidos como atos institucionais. O que eram esses atos institucionais? Quando o governo queria tomar uma medida que ela não estava dentro da lei, que ela não estava dentro de acordo com a Constituição, que são o conjunto das leis que rege o país, ele criava uma lei adicional, um ato institucional, que ele chamava, para poder garantir que a vontade dele fosse colocada em prática. Vamos conhecer alguns desses atos institucionais que o governo decretou. Ao longo da ditadura militar, então, muitos deles, os atos institucionais, foram proclamados. Em abril de 1964, foi o primeiro, ato institucional número 1. O que ele fazia? Ele dava poder ao presidente da República para suspender os direitos políticos dos cidadãos, caçar mandatos dos deputados e senadores. Tá? Direitos de liberdade, direitos civis e de caçar mandatos dos deputados e senadores. Em outubro de 1965, foi instituído o ato institucional número 2, que acabava com os partidos políticos existentes, ou seja, não tinha mais partido político. Dezembro de 1968, ato institucional número 5, esse aqui foi terrível. Todos eles foram, mas esse dava mais poderes ao presidente, um poder de poder colocar em recesso o Congresso Nacional e as assembleias legislativas, ou seja, os órgãos do governo que poderiam fiscalizar o governo, eles simplesmente colocavam em recesso, eles faziam com que parasse de funcionar. E as assembleias, o Congresso Nacional, as assembleias legislativas estaduais, esse ato também podia caçar os mandatos eletivos, ou seja, um deputado que tinha sido eleito pelo povo, ele ia lá e caçava o mandato desse deputado. Se esse deputado, por exemplo, estivesse do lado do povo, quisesse fazer alguma coisa em defesa do povo, ele ia lá e caçava o mandato dele. Tipo, tirava toda a autoridade dele, ele não podia fazer mais nada. Suspender os direitos políticos, demitir ou aposentar juízes e funcionários, ou seja, qualquer pessoa de qualquer instância que quisesse, vamos dizer, barrar o presidente, ele com esse ato institucional número 5, ele tirava todos os poderes. Mais uma questão do ato institucional número 5, lançado pelo governo, ele visava conter os movimentos de resistência ao governo militar. Por meio desse AI5, esse ato institucional,
foram retirados os direitos individuais dos cidadãos. A partir de então, as pessoas poderiam ser presas sem que se apresentasse um motivo para isso. Seus bens eram confiscados pelo governo. A pessoa ficava sem direito nenhum. A Constituição assegura os direitos de cidadão. Então, esse ato institucional ele era tão perigoso com relação à questão da liberdade, ele era tão repressor que ele tirava todos os direitos do cidadão. Muitas pessoas foram presas e torturadas por serem vistas como opositoras ao governo. Algumas delas desapareceram sem nenhuma explicação. Entre os cidadãos contrários ao regime militar, haviam estudantes, professores, artistas, operários, trabalhadores rurais e políticos, em várias áreas. Aqui vocês veem estampado uma folha de jornal, Jornal da Tarde, Estado de São Paulo, onde era anunciado então que o Brasil entrava no ato institucional número 5. O Congresso entra em recesso e aqui diz que entre os presos políticos, estava quem? Juscelino. Vocês lembram quem foi Juscelino? Foi um dos presidentes do Brasil. Foi o presidente que construiu Brasília. Então, entre esses políticos, entre os presos, estava até Juscelino Kubitschek. Para vocês verem a gravidade dessa época. A censura. O que foi a censura? A censura era um mecanismo, né? Era um mecanismo de vigiar tudo o que era comunicado, o que era transmitido através de notícias para o povo. Então, não só notícias, mas todo tipo de manifestação de ideia, na verdade. Tudo passava pela censura. Programas de TV, peças de teatro, músicas, tudo que você puder imaginar. Artistas de diferentes áreas demonstravam sua insatisfação por meio da música, do teatro, das artes plásticas, da poesia. Muitos deles foram exilados por serem considerados opositores ao governo. Jornais e revistas eram submetidos à censura antes da sua publicação. Quer dizer, um jornal ele não era assim preparado e já era lançado logo, não. Ele tinha que passar por uma vistoria do governo para saber se ele podia passar aquela notícia ou não. Então, as matérias que não podiam entrar, elas eram riscadas ou carimbadas. Para driblar a censura com humor, as charges e caricaturas falavam por desenhos o que as palavras não podiam dizer. Claro que tinha que ter um jogo de cintura muito grande, tinha que ter uma inteligência e uma habilidade grande para que não fosse percebido pelo governo, entende? Um exemplo famoso de censura foi a primeira versão da novela Roque Santeiro, que foi impedida de entrar no ar, mesmo com vários capítulos já gravados. Foi substituída na época pela primeira versão da novela chamada Pecado Capital, produzida às pressas. Várias músicas foram proibidas e artistas tiveram que se exilar, como Caetano Veloso e Chico Buarque. Nos jornais impressos, porém, algo diferente acontecia. Receita de bolo contra a censura. As edições já prontas chegavam aos censores, que constantemente proibiam a veiculação de certas matérias. Como não havia tempo para produzir uma nova reportagem ou mudar a diagramação, um artifício era utilizado pelos editoriais, não apenas para evitar que um espaço em branco saísse nas páginas de jornal, mas também para alertar aos mais atentos que naquele espaço havia algo que a censura impediu os leitores de saberem. Receitas, geralmente receitas de bolo. Olha que sacada que eles fizeram. Aqui tem uma página de jornal, tem uma parte com uma matéria falando a respeito da imprensa livre nas Américas, está citando vários países, mas quando chega nessa parte aqui, ó, que provavelmente devia estar falando do Brasil, a receita virou, o jornal virou o quê? Todo esse trecho aqui, tudo isso aqui devia de ser uma matéria que foi impedida. Então, tem o que aqui? Receitas de doces e salgados. Bom, essa é a matéria de hoje. É uma matéria bastante séria, um trecho assim bem difícil da nossa história. E eu quero que vocês tenham um momento de interação em casa.
vocês vão tentar conversar com o papai e com a mamãe, ver o tempo deles, se está disponível, como é que tá, e troca uma ideia com eles, falando sobre essa época da censura, se eles lembram de alguma coisa, se eles ouviram falar, qual é a opinião que eles têm sobre isso. E daí depois vocês vão responder essas perguntas no caderno da página 85, porque as perguntas são: o que é a censura para você? Resposta pessoal, tá? E letra B, você acha que existe censura hoje em dia? Isso aqui aconteceu numa época da história. Mas se você observar hoje, vocês acham que hoje existe a censura? Vocês têm que observar, por isso que é para conversar com o pai e com a mãe, para saber se tem ou se não. E vocês observarem, observa jornal, observa noticiário, se a gente tem esse tipo de censura que a gente acabou de estudar, se a gente tem isso hoje em dia ou não, tá bom? Bom trabalho para vocês, fiquem com Deus.